A sequência cinematográfica de FNAF chegou na semana passada e as opiniões se dividiram novamente. E com toda razão, porque há muitas referências que os fãs da franquia como nós, obviamente vamos perceber, mas pessoas que estão fora desse universo de FNAF, obviamente não vão se empolgar ao ver. Não sei, talvez olhos brancos ou dentes. Vamos analisar o filme e descobrir suas revelações durante a revisão. Começa interessante, pois estamos no primeiro local em 1982. Vocês viram isso? Todo mundo viu? Um minigame de Final Fantasy III no filme? Acho que é só uma referência sem importância, mas tudo bem. Se disserem que há um Candy's Burgers and Fries nesse universo, não vou me irritar. Achei coincidência que meu último vídeo fosse sobre Candice e agora usarem essa referência no filme. Continuando, vemos a Charlotte esperando pela Marionette, já que aparentemente ela é muito fã, e também vemos a Vanessa quando criança sendo a melhor amiga dela. Ela sugere que Charlotte vá com os demais, mas sua reputação não é boa. Será que ficou do lado de fora como no jogo? Não sabemos ao certo, só podemos supor que não gostam dela, porque ela se comporta de uma maneira um pouco estranha. Mesmo assim, Vanessa consegue convencê-la. No entanto, Charlotte continua entediada e então vê um menino sendo capturado por Spring Bonnie. Charlotte se desespera e tenta pedir ajuda aos adultos, como deveria ser, mas aqui eu não sei o que acontece com os adultos que não dão atenção pra ela. Sério, a menos que a menina já tenha feito escândalos por coisas insignificantes antes, não entendo por que os adultos são tão indiferentes. Com ela, é como se ninguém quisesse ajudar, como se fosse normal uma menina sair gritando por socorro, já que ninguém quer dar atenção pra ela. Charlotte vai sozinha, ignora Vanessa e entra. Vê William Afton e o menino caído, se aproxima, mas William some ao notar sua presença. Como isso é possível? Não ouvimos passos, parecia que ele se teletransportava, e ainda veremos esse elemento novamente. No filme, Charlotte leva o menino, mas William percebe e a persegue com sua fantasia. Ela corre e aparentemente escapa. Ela grita e vemos 3 facadas em suas costas. Depois ela cai e é pega pela Marionette, terminando com todos vendo a Marionette segurando ela. Tenho várias perguntas. O quê? Por que ela não gritou antes? Quer dizer, eu entendo que os adultos sejam muito incrédulos e tudo mais, mas em um ambiente onde você está prestes a morrer, qualquer um gritaria por fuzilio também. Outra coisa é que o William conseguiu dar 3 facadas, não uma, não 2, 3 na Charlotte, e ela continuou correndo como se nada tivesse acontecido. Acho suspeito ela ter tanta força até para carregar uma criança e correr. É brutal. E já minha última pergunta é: por que ninguém faz nada? Veem que uma menina foi esfaqueada e só ficam lá espantados. Sério mesmo, a porta estava se abrindo e ninguém corre para levantá-la ou chamar a emergência, ninguém faz nada. Não vou mentir que a cena da Marionette carregando a Charlotte é cinema, é épica, mas é muito inverossímil que ninguém faça nada. Ninguém gostava da menina? O filme segue com uma introdução em 8 bits igual ao primeiro, criando um momento épico. Música, os elmatrônicos, mas não entendo porquê, diz a menina, ela quebrou regras de segurança. Oceano Anis é uma entrada apunhalada, onde antes ela correu para buscar ajuda de várias pessoas. E vão me dizer que foi só um acidente, que ops, por acaso ela entrou lá. No final da sequência, é mostrada pra nós a filial que apareceu no primeiro filme, com a foto de Vanessa quando era criança, fazendo a transição para os dias atuais, 20 anos depois. Em 2002, se passa 1 ano e meio após o primeiro filme. Temos uma ligação entre Vanessa e Mike, e eles conversam sobre um passeio. Jeremiah chega a casa e comenta algumas coisas, como o fato de que a tia de Mike reviveu o fandom dessa pizzaria. Agora há uma obsessão ainda maior, e Abby não ajuda na situação, já que começam a contar para seus amigos o que aconteceu no primeiro filme. Além disso, ela também menciona que eles estão deteriorados, o que achei muito estranho, porque deteriorados? Se vimos que no primeiro filme eles já estavam deteriorados. Enfim, é só uma mentira do Mike. Depois vamos para a sala da Abby, onde o professor é um verdadeiro idiota. Ao chegar em casa, ela ajuda Mike a amarrar a gravata. Apesar de Abby querer ver os animatrônicos, Mike não permite, o que faz sentido. Garota, ela quase te matou, não entendo por que Abby é tão obcecada com a Chica e a prequela. Não sabia que ela era tão apegada, achava que eram só seus amigos em geral. Não entendo por que está assim na ficção. Depois vemos o encontro do Mike e da Vanessa, e além de ter um costume estranho no restaurante, rola um flerte entre os dois. Vanessa recomenda que Mike seja honesto com a Abby. O
Mike também não fica pra trás. Ele recomenda a Vanessa enfrentar seus pesadelos através dos sonhos para poder se livrar do pai dela. Mike volta pra casa, não encontra Abby e vai procurá-la na Freddy Fazbear's Pizza Place, onde percebe que Abby já descobriu o desaparecimento dos amigos. Mike tenta consolar Abby dizendo que eles estão no céu. Mesmo assim, Mike não desiste e tenta animar Abby com algum objeto ali dentro, ou seja, esse bichinho de pelúcia foi parte da arte contemporânea e da comida. Abby encontra e gosta de um fast talker, ficando com ele, e todos ficam felizes. Quando estão para sair, Mike acha uma folha dizendo que no Freddy's matam. Depois, caçadores de fantasmas vão até o local principal. Não termina com Place como o outro logo, e sim com Freddy Fazbear's Pizza. Nada mais, ele está gravando e Michael aparece do nada. Olha, não é por nada, mas Michael parece muito psicopata. Sim, parece preconceituoso, mas no fim vemos que ele era mesmo, então a lição é ela ser preconceituosa. Aqui dizem que Marionette podia controlar os animatrônicos por sinal sem fio. Embora isso vá justificar que eles possam se mover, o que eu acho muito bom, um ponto acertado, porque eu estou cansado de todos os animatrônicos ficarem passivos. Eu sei, fui eu que fiz isso. Por outro lado, o guarda diz, você fez sua lição de casa fazendo o contraponto da Vanessa. Você me fez sua lição de casa, não é? Curiosamente, a garota do grupo ouve a caixa de música da Marionette. Os caçadores de fantasmas se separam, uma cai no rio e é assustada por um boneco da Marionette. Aqui te dá um Yusker por qualquer motivo, mas ainda não tem pelúcia. A garota acha a caixa de música e a desliga, sem saber que isso faz a Marionette acordar e atacá-la. No entanto, ela não é a única sendo atacada, já que Mangle mata e esquarteja o garoto que acompanhava Michael. Ah, e o garoto é atacado. Não sabia que a Marionette podia controlar os bonecos de pelúcia sem fio. Se ele foi bem. Michael vai investigar sozinho para descobrir que a garota foi possuída, então ele sai correndo, dando as boas-vindas ao retorno de Charlotte. Admito que essa cena de possessão é muito assustadora, causa mais medo que o resto do filme, especialmente quando ela começa a perseguir de forma desumana. Apesar do tagarela, Abby fica triste e Mike se compadece. Vanessa segue abalada, pois continua vendo o pai e não consegue ficar tranquila. Tomara que não procurem, acho que não vai ter outro. Ok, temos que admitir que essa segunda estrela abusa dos jumpscares, mas eles nem assustam. Acho que a cena sem esse efeito sonoro ficaria igual ou até melhor, porque só mostrar a Vanessa tirando a barba já mostra o quanto ela está alterada. Não tente me assustar. Se me oferece. Vanessa vai para casa e de um baú parece tirar vários objetos que lembram o pai dela. Ela adormece, tenta enfrentar o pai, mas se arrepende e foge. Essa definitivamente é uma cena que eu gosto muito, pois representa muito bem o trauma que Vanessa tem em relação ao pai dela. William briga com a filha, que foge e se tranca no trabalho dele. Lá, Vanessa se esconde e acha a Circus Baby. Isso no cinema realmente me pegou de surpresa, eu achava que faltariam mais 3 filmes para ver isso, mas agora já podemos dar uma pequena olhada. A Circus Baby está ótima. Já não confirmaram a existência dela? Mais cedo ou mais tarde veremos os monotrônicos. Fandango. Vai acontecer porque ela se matou e viajou. William agarra Vanessa, mas ela se solta, foge e o confronta de novo. Vanessa aparenta vencer, mas William a surpreende com uma resposta. Então, embora pareça que ela venceu, ainda não conseguiu se livrar totalmente do pai. Abby recebe mensagens do Fast Talker, achando que são amigos. Vai ao local original, encontra a Toy Chica e eu pergunto, por quê? Havia uma tristeza pela Chica? Para nós isso não é tão importante. Vanessa vai à casa de Mike, encontra Abby, que diz ter achado os animatrônicos e ido ao local original. Ao saber disso, Vanessa se altera e tenta contar para Mike, mas ele está bravo porque ela não contou sobre os outros assassinatos. Ele faz um comentário e Vanessa fica brava, como qualquer um ficaria. Se disserem que querem te consertar como se estivesse quebrado, diga PSS quebrado, nem que eu fosse um animatrônico withered. Entendi essa referência, pois consertar tem relação com o I Can Fix You, música do The New York Times. Música incrível, vem aí, música incrível. Mike leva Abby à feira e depois vai falar com Henry. Enquanto isso, Vanessa vai até o local e percebe que alguém parou a caixa de música.
Marionette a persegue e fala com ela, enquanto Vanessa explica que o bloqueio perimetral do sistema impede sua fuga. Ao ver que Vanessa não quer colaborar, Marionette diz: "Não te odeio, mas mando", e a ataca. Ah, que incômodo. Isso deve ser chamado de referência, pois o diálogo faz alusão ao que Marionette disse nos videogames. "Não te odeio, mas você tem que sair do meu caminho". Da mesma forma, voltando ao filme, qual era o plano da Vanessa? Matar a Marionette a tiros? Não vejo que ela tenha o taser do filme anterior. Abby apresenta sua feira, tenta participar, mas o professor, ainda idiota, quebra seu projeto sem querer. Abby fica tão triste que procura consolo com Tutica e diz que pode ser seu projeto de ciências, mas precisa desativar o bloqueio perimetral. Não falei antes, mas acho curioso como eles começam a colocar conceitos de jogos atuais. A ideia de que os animatrônicos não podem sair de um local já foi vista em Security Beach. Em um dos finais, Glamrock Freddy desativa ao sair do local. Tutica acompanha Abby ao escritório. É muito igual aos videogames, nada a ver com o filme anterior. Aqui eles foram muito fiéis em relação aos botões, ao escritório em geral, às ventilações, tudo está lá, é lindo. Embora, bom, é uma pena que esses botões acabem não sendo usados, pois são pouco práticos. Charlotte ameaça Abby para conseguir o código do bloqueio perimetral, forçando Vanessa a ceder. Com o bloqueio desativado, surgem os outros animatrônicos. Toy Abby diz como chegar rápido, e aparece o taxista do primeiro filme. Ver a Tutica sem bico e com olhos pretos é assustador, mesmo sem sentido. Mike chega à casa de Henry e ele lhe mostra várias fotos de Charlotte. Henry confessa que não foi um bom pai, que negligenciou sua filha por estar obcecado com o trabalho. Jesse afirma que disseram ser um acidente a morte da filha, o que é óbvio. Que não foi, e que ele quer que a verdade venha à tona. Aqui, Mike percebe que havia outro local, por isso não existia no Freddy's original nem nas filiais. Espera, são ainda mais filiais. Mike descobre que sua irmã não está na escola e decide ir ao local original. Antes, Henry lhe dá uma caixa de música usada com sua filha bebê. Mike chega, entra e encontra os animatrônicos Withered. Eles continuam lindos e assustadores como da primeira vez, e até mais do que quando os vi em realidade virtual. E falando em realidade virtual, quero anunciar que estou alugando meus óculos realidade virtual para todas as pessoas que quiserem experimentar o medo de jogar Hell Wanted 1 e 2 através dos seus próprios olhos. Se não quiser ter um ataque cardíaco, tem Half-Life, Alyx, Super Hot e Beat Saber. Isso é só em Lima, Peru, e preciso cobrar por 2 pessoas. Aí está o Fred. Fred. Quem é esse Fred? Parece muito legal. Chamem ele, Help vai responder pra vocês. Literalmente, esse é o nome da conta. Aí está, olhem. Hell Wanted, vamos em frente. Também vemos a garota, antes possuída pela marionete, jogada em um canto. É estranho que Mike não tenha notado ela, mas acho que querem que a esqueçamos. Abby apresenta a Toytica na feira de ciências, mas seu professor insiste que é uma fantasia de animatrônicos sem nem conferir. Acho que é por causa do Fast, mas mesmo assim, Toytica persegue e pega ele. O professor curioso tenta fugir, mas tropeça sem parar. Aqui eles exageraram mesmo. Até o meu bichinho de pelúcia aguenta mais tempo em pé. Como Tomás, Toytica o encontra e esmaga a cabeça do professor. Muito forte e explícito, Mike encontra Vanessa e a liberta. E aqui vem algo fundamental, já que ele menciona que os Withered são apenas protótipos usados para peças de reposição. Isso deixa a possibilidade de que nunca tenham sido usados de fato, dentro do local, né? Rimo. Vanessa tenta levar Mike até o escritório, e é revelado que ela visitava o espírito de Charlotte quando era criança. Ela deu para Charlotte a caixa de música que a faz dormir. Como ela conseguiu essa caixa? Mike corre e cai desajeitado, é derrubado pelo Balloon Boy, mas escapa e chega ao escritório. Vanessa diz que Marionette precisa de alguém ou algo para se mover, o que faz sentido por ser uma marionete, mas isso é contraditório. Vanessa e Mike planejam, ela tenta detê-los e ele desativa o sinal. Antes, Vanessa comenta a falta de portas. Que tipo de idiota faz isso? Nosso Toy Freddy anda pelo Fast e todos acham que é uma fantasia. E essas pessoas me lembraram de quando fui ao cinema, porque lá também tinha algumas pessoas, porque lá também tinha pessoas fantasiadas. Uma pessoa estava com a cabeça do Nightmare on the Boy e no fim do show tiravam fotos com um personagem legal, alguém fantasiado de clima. Foi incrível.
Voltando ao filme, Abby ganha o prêmio graças a Toytica, mas esta última percebe que alguém entrou no sistema. Eu entendi essa diferença, então a Toytica ativa os protótipos, que vão em direção ao escritório. Mike rastreia o sistema de posicionamento global dos animatrônicos, e informa a Vanessa que o Toy Freddy está na casa de uma família. Mike é incomodado, mas ainda rastreia o Toy Bonnie, ouvindo barulhos e vendo o Shadow Bonnie por um milissegundo. Ele tem mais destaque como nos meus jogos, mas parece só uma alucinação. Enquanto isso, Vanessa dirige e é atacada pelo Mangle. Como ele entrou no carro? Ninguém sabe. Mangle não é exatamente fácil de ignorar. Não é como se fosse leve ou algo assim. Embora seja preciso admitir que o confronto entre as duas realmente te mantém tenso, já que Mangle realmente parece uma ameaça muito presente. Ali você realmente sente que Vanessa pode morrer, mas isso não acontece, já que ela consegue fugir em direção à casa, onde Toy Freddy já entrou tão silenciosamente que parece que se teletransportou. Vanessa chega e empurra Toy Freddy contra Mangle, salvando os senhores. Mike quase é pego por Withered Freddy. Mike coloca a máscara e, ao ser escaneado, o animatrônico o confunde com Freddy, ficando tudo bem. Freddy, porém, parece confuso ao escanear. Mike, sim, é uma referência clara. Acho também que ele confiou demais na máscara. Em nenhum momento Vanessa disse a ele que os animatrônicos tinham a capacidade de escanear. Então, basicamente, o que Mike fez foi um salto de fé. Tive fé, o quê? Por outro lado, Toy Bonnie está fazendo uma nova amiga, mas é interrompida pela mãe dela, o que irrita o animatrônico. E sim, ela se teletransporta de novo. Por que eu digo que eles se teletransportam? Porque eles não fazem nenhum barulho. Esses animatrônicos em várias cenas aparecem lentos e barulhentos, e você me disse que depois eles são tão silenciosos que ninguém percebe a presença deles. Se eles estivessem perseguindo por uma arma, eles poderiam alegar possessão, mas são animatrônicos normais controlados remotamente. Só isso. Balloon Boy aparece pra Mike, que faz o que todo jogador de FNAF 2 queria, quebrar a cabeça do animatrônico. Ao perceber que Withered Chica e Withered Bonnie estão no corredor e na ventilação, ele tenta fechar a ventilação e desativá-los no sistema. Isso dá tempo para Toy Bonnie tentar atacar a mãe, mas a filha a defende. Alguém pode explicar por que Toy Bonnie quer matá-la? Supostamente Marlette odeia adultos, mas isso é uma generalização exagerada. Ela quer matar todos os adultos? Ela entende que crianças crescem e viram adultos? Porque com Toy Freddy Media dá pra justificar, já que parece que os caras que estavam lá dentro da casa estavam presentes no local quando Charlotte morreu. Toy Bonnie veio só pra socializar, mas foi interrompido e ameaçou. Vou matá-lo. Mike tenta desativá-los, mas Withered Chica quase o ataca. Se não fosse pela máscara, o Withered Fox se pressionaria. Diferente dos outros, ele não foi enganado, então Mike precisa agir rápido quando o Withered Fox quase o ataca. Ele desativa a conexão sem fio, desligando todos os animatrônicos, exceto o Marionette, que está em sua casa. O estranho é que vemos a Toytica, não ela, levando Abby ao quarto. Mais cedo ou mais tarde percebemos que Marionette estava no torso, saiu e atacou Abby. Além disso, o sinal parece ser reativado. Sem opções, Mike vai à filial pedir ajuda, mas sem sucesso. Vanessa desmaia na caminhonete, mas Jeremiah a encontra e a leva para a casa de Mike. Ela vai ao quarto de Abby, a encontra possuída pela Marionette e tenta fugir e se esconder. Repito, quando a Marionette possui alguém, é muito assustador. Ainda não entendi o que acontece com o corpo físico da Marionette, mas como é uma alma, vou considerar isso normal. Da mesma forma, também ouvimos a seguinte frase: você não merece proteção, uma palavra muito ligada à Marionette nos videogames. Tia, os outros estão sob minha proteção. Marionette encurrala Vanessa, mas Mike surge com a caixa de música, forçando Marionette a deixar o corpo de Abby e fugir. Tudo parece se resolver, mas surgem os animatrônicos Toy e Michael, que revela ser Michael Afton, filho de William Afton. Ele admite ter ajudado na Fast Fest e revela seu objetivo. Pela manhã, metade estará morta. Quer seguir seu legado? Até onde? Diante disso, Vanessa se recusa a se unir ao irmão. Então, para Michael não resta outra opção a não ser ordenar aos animatrônicos que acabem com eles. Mas algo acontece. Os animatrônicos originais aparecem para iniciar uma batalha super violenta. Isso no cinema foi um dos momentos mais épicos. Todos vibravam ao ver os animatrônicos, e para cada um aplaudiam e gritavam: "Isso é cinema!"
E tenho que admitir que entendi a referência. Apesar de tantos vídeos animados dos animatrônicos enfrentando outros animatrônicos, isso se tornou cânone. Michael Afton tenta fugir, mas é atingido, sem motivo aparente, por Jeremiah. Esse aí realmente passou dos limites. No entanto, os animatrônicos começam a se desativar porque estão fora do local. Não lembro disso ser obstáculo para o Golden Freddy quando visitou Abby no primeiro filme. A alma do Golden Freddy diz que estão indo para o que parece o céu. Ele avisa Mike que não conseguirá mais conter o que parece ser William Afton. Isso significa que ele estava torturando-o? Não é surpresa, já vimos isso antes nos jogos e com essa alma. Outros também alteravam os sonhos de Mike para ele lembrar diferente. Mike pede para Vanessa se afastar, pois não confia nela, e vai embora com Jeremiah e Abby Vanessa. No fim, ela fica sozinha e triste na porta, vendo quem ama partir sem notar Marionette que a possui. E se fechar um círculo pra mim? Expliquei em um vídeo porque It's Been So Long não faria sentido nos filmes, mas no final ela continua lá. Mesmo assim, não me arrependo de ter feito o vídeo. Acho que não devemos levar muito a sério as músicas que aparecem nas cenas pós-créditos, então provavelmente no terceiro filme veremos Die, 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 Fire. Essa, a do imposto ou qualquer outra, tanto faz, não importa. Na cena pós-créditos, pessoas buscam objetos para uma casa mal assombrada e se escondem. Springtrap. E depois, ouvimos Henry admitir a Mike que trabalhou com William e aconselhá-lo a fugir dali imediatamente, provavelmente se referindo ao local que veremos no próximo filme. Bom, porco, F. Este filme é uma joia para fãs de FNAF, mas não posso dizer o mesmo de forma geral, como mostrei no meu resumo e opiniões. Tem várias coisinhas que não fazem sentido ou que são usadas em excesso, como o uso dos jumpscares, e eu entendo que FNAF é um videogame de jumpscares. Mas querer te assustar por qualquer coisa é um exagero. Um jumpscare precisa de todo um processo para causar medo, mas na maioria das vezes o filme não alcança isso e foca apenas no terror. Vou admitir que tem uns pontos a mais, já que quando o Mario possui alguém é impactante e incrível. É algo que nunca vimos antes e de verdade dá medo. Este é o ponto máximo de terror do filme, pois os animatrônicos não assustam tanto, não são tão sinistros nem chamam tanta atenção quanto a Marionette. Além disso, outra coisa que mencionei ao longo do vídeo é que os animatrônicos parecem se teletransportar e não só eles. Will Afton também parece ter esse poder. Sei que buscam causar impacto, mas isso é mais verossímil em alguns cenários do que em outros. Alucinações de Vanessa ou sonhos são justificáveis, mas faz sentido isso ocorrer com animatrônicos não possuídos, que costumam ser lentos e barulhentos? Sim, me desculpe, mas eu não consigo acreditar totalmente nisso. E algo relacionado a isso, ninguém percebe que os animatrônicos realmente são um perigo? Ou pelo menos que a Fazbear Entertainment em geral é perigosa? Charlotte, 5 crianças, um segurança, a tia do Mike Max, amigos e coisas fantasmagóricas. Duvido que aprofundem isso, pois não querem complicar a trama. Mas é muito difícil não levar isso em consideração na hora de analisar a história. Por outro lado, qual era a missão da Marionette? No começo, parece que era se vingar de todos os adultos que não a ajudaram, e qualquer um estaria nesse mesmo plano. A menina pediu ajuda e não recebeu. Foi até esfaqueada e ninguém fez nada. Até entendo, mas querer matar todos os adultos já não concordo. Vou repetir, você sabe que crianças viram adultos? E o que Michael tem a ver com isso? No fim, parece que os animatrônicos obedecem a ele. A menos que o Michael consiga controlá-los sem fio ou algo assim, isso não faz sentido. Só faria sentido se a Marionette estivesse com Michael, mas isso não fica claro. E por que ela faria isso? Ele é literalmente filho do assassino dela, e não parece manipular Charlotte, ela quase o ataca. Mas sabem por quê? Um filme melhor, mesmo com os furos no roteiro, tem muitas referências aos videogames. Somos tão fãs que se mostram um escritório igual ao dos jogos, enlouquecemos. Referências a memes sonoros do Fred nos fazem rir. Somos tão fãs que gritamos de emoção ao ver nossos animatrônicos originais lutando com outros. Somos tão fãs que ao ouvir It's Been So Long dizemos, isso sim é cinema, mesmo sem sentido. Revisitei o primeiro filme e percebi mais profundidade nos personagens. Abby, uma menina incompreendida que vê fantasmas, enfrenta dificuldades por isso. Mike é o irmão mais velho que se preocupa com ela e não quer que mais ninguém, nem mesmo um parente dele, se aproveite da situação da irmã. Mike também tem traumas por ver seu irmão ser sequestrado e agora está obcecado em achar o culpado. No final, Mike consegue descobrir quem é a pessoa que sequestrou seu irmão, mas antes disso, ele aprende a deixar o passado para trás para poder valorizar o que tem agora, sua irmãzinha Abby.
E esta última, com tudo o que aconteceu, se anima a ser mais sociável, conseguindo no processo aparentemente potenciais amizades, embora sem deixar seus amigos animatrônicos para trás. Neste segundo filme, eles não são mais aprofundados. Só resta Vanessa, que como na prequela, tem traumas com o pai e tenta enfrentá-los, mas não consegue totalmente. No fim, o irmão retorna, mas ela rejeita o plano. Se vocês notarem, a trama dos protagonistas é básica, podendo parecer inferior ao primeiro filme para o público. Isso, somado a todas as coisas que já expliquei anteriormente. Ainda assim, para essa infelicidade, eu faço parte desse grupo de pessoas que realmente captaram todas as referências. E claro, ao estar desse lado, é empolgante ver tudo dos videogames ganhar vida no cinema. Mas não se pode negar seus defeitos. Não falo isso apenas para reclamar da gasolina smoothie, mas é preciso notar esses detalhes para exigir filmes melhores. Não sabemos se o terceiro filme será o último, mas merecemos mais do que adaptações fiéis dos videogames para o cinema. Queremos uma trama envolvente, protagonistas intimidantes e em desenvolvimento, além de animatrônicos assustadores.